Nós esperamos que, de fato, essa resposta seja verdadeira, que realmente isso seja analisado com cuidado pelo ministro. E nós fomos surpreendidos, né, com essa decisão absolutamente imprevisível, né, de que uma nota técnica encomendada pelo próprio ministro, e com uma seleção de pesquisadores, professores, que se debruçaram sobre os dados com o maior rigor científico possível, seja simplesmente descartada e que isso traga prejuízo importantes aí para a saúde da população brasileira, como já vem acontecendo há bastante tempo. E o posicionamento aí da pasta, doutora, nessa questão, ela caminha junto com as outras medidas envolvendo a pandemia do governo? O que esse histórico das decisões relacionadas à saúde trouxe como base para vocês nessa nota, além, é claro, do conteúdo atual que todo mundo pode considerar como absurdo pelo ponto de vista da ciência no momento? Então, acho que é importante esclarecer, Natália, que são duas notas diferentes, né? Nós somos membros do Sem Covid, que é um grupo de especialistas que trabalha junto com a Associação Médica Brasileira e que tem se reunido regularmente desde março do ano passado para analisar os aspectos da pandemia. Então, esse é um grupo que tem se reunido e soltado boletins, notas, esclarecimentos à população constantemente, porque a gente está na linha de frente e nós temos a preocupação em um atendimento adequado à população, né? E a impressão que a gente tem é que nós estamos em 2020 ainda, né? Nós não saímos de lá. Desde o começo desse grupo, houve uma solicitação do próprio ministro da Saúde, que nos ligou pessoalmente, nos solicitou a indicação de membros para formar esse comitê que elaborou esse outro parecer, que é o parecer e a recomendação do Ministério da Saúde. Esse comitê tem membros, coordenado pelo Dr. Carlos Carvalho, como todos sabem, que é um pneumologista, é membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, e tem outros membros da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia que também participaram da elaboração dessas diretrizes, dessas sugestões, dessas recomendações. Há mais de um ano eles vêm trabalhando nisso. Algumas dessas recomendações foram aprovadas pela Conitec por unanimidade em março, abril, e ainda não foram aprovadas. E agora todas foram rejeitadas aí praticamente no lote, né? Sem explicações adequadas a respeito. Então, nós temos críticas sérias ao comportamento de postergar, de protelar medidas fundamentais para o controle da pandemia do ministro da Saúde, e também temos essa preocupação agora com essa nota aí, técnica do Ministério que revoga e diz que não vai aceitar essas recomendações encomendadas pelo próprio Ministério, né, e feita com o maior critério científico possível e em acordo com todas as instituições internacionais, sociedades médicas, Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, não há nada, não é possível que o mundo inteiro esteja errado e só o secretário do Ministério da Saúde esteja correto nisso. Isso é surpreendente, né? Isso é muito triste para nós. Aproveito até que a senhora falava das movimentações, aproveito para saber de bastidores como é que costuma funcionar a comunicação do Ministério com as entidades médicas, no caso as recomendações de vocês, ou se a partir da formação do grupo que o governo se apoia não existe essa conversa com outras entidades. Então, na verdade, quando é formado um grupo que tem esse objetivo de fazer uma recomendação, que é uma solicitação do Ministério da Saúde, né, para que eles elaborem isso, esse grupo é um grupo que assina termos de confidencialidade, né, e que vão trabalhar em conjunto para elaborar essas coisas. E a partir do momento que esse grupo trabalha junto, esse grupo ele é um grupo que tem autonomia para fazer isso. As sociedades, elas
indicam membros para esse grupo, que são membros de reconhecido saber científico, e esses membros depois fazem parte disso. Eles não têm obrigação nenhuma, né, e nenhum poder de, por exemplo, informar a sociedade: olha, eu estou fazendo isso, está certo ou está errado. Ele vai se basear nas evidências, trabalhando junto com um grupo técnico que vai avaliar todas as evidências existentes a respeito de qualquer assunto, né? Isso é sempre assim, né? Às vezes você tem um parecer elaborado por um grupo, nós somos convidados a fazer esclarecimentos por conta das especialidades, algumas especialidades vão até as reuniões da Conitec para apresentar dados que são dados da experiência clínica, da vida do dia a dia, né? Para ou fortalecer, ou modificar, ou melhorar algumas das consultas públicas que são afeitas à área em que a gente atua. E isso ocorre com todas as especialidades médicas. Autonomia médica, que você comentou, tem sido um termo aí que o governo usa bastante, defende bastante no tratamento dos pacientes. Você acha que essa frase foi precedente para um descaso referente à saúde na pandemia? Então, na verdade, não há ninguém, né, em lugar nenhum que seja contra a autonomia médica, né? A autonomia médica é uma responsabilidade muito grande que todos nós temos, que é compartilhada com o paciente e que ela é compartilhada, mas você vai sempre, né, dizer para o seu paciente, para a sua patologia, para o seu momento, para essa situação específica, nós temos medicações que são ou condutas que são aprovadas, que são validadas cientificamente, e nós temos uma ou duas, né? Nós podemos fazer os benefícios de uma são esses e outros, e a gente vai pesando o risco-benefício de qualquer dessas medidas ou medicações que são aprovadas. Quando você não pode ficar dando um medicamento para uma doença que ele não foi aprovado para aquela doença. No início de uma pandemia como ocorreu agora, né, lá no início da pandemia, foram testados vários medicamentos, o que a gente chama de off-label, mas agora não tem mais sentido. Esses medicamentos já foram testados em diferentes situações e eles não funcionam, né? Então, nós não temos realmente... isso não é uma interferência na autonomia médica, isso é curanderismo, é não prescrever medicação que sabidamente, que com evidências claras, não faz efeito e não traz nenhum benefício para o paciente e ainda pode trazer prejuízos, né? Segundo os prejuízos, além dos prejuízos da medicação, dos efeitos adversos, a gente está tão preocupado com o efeito adverso de vacina, né? Então, a gente tem que ter preocupação também com o efeito adverso de medicamento. Mas acho que um efeito adverso que não é nem do medicamento, mas da conduta, é que o paciente deixa de, às vezes, executar, de aderir a medidas que são seguramente efetivas, para aderir a uma medida que não é efetiva, colocando em risco sua vida. As pessoas não conhecem medicina, as pessoas acreditam nos médicos, né? Então, elas acreditam no médico que está ali próximo dela. Então, é preciso que essas informações venham de um órgão maior. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem essa prerrogativa e essa obrigação. A gente já era para ter uma recomendação, né, uma diretriz para tratamento da Covid em todas as suas fases, oficial do Ministério da Saúde, para que a gente pudesse orientar aquele médico que às vezes não está tão próximo dos grandes centros, que está trabalhando em uma região que é uma região distante, que a única comunicação que ele tem, às vezes, é o site do Ministério da Saúde. Então, realmente, nós defendemos, sim, a autonomia médica, mas para a prescrição de medicamentos cientificamente comprovados e com benefícios para aquele paciente que também não tem efeitos colaterais sérios e traga prejuízos para a saúde desses pacientes.